minhas semeadoras de luz, estamos aqui para mais um encontro semanal de O Chamado e hoje com um tema maravilhoso, como estar alinhado com o propósito de Deus. Ai, que maravilha, que tema incrível, meus amores, sejam todas muito bem-vindas. Relembramos que todas as segundas-feiras temos tido aqui um encontro com Deus. É o nosso encontro, é o nosso momento de partilha, também de muito aprendizado. Portanto, bora lá buscar a vossa Bíblia, buscar o vosso caderninho também, porque é muita mensagem e vocês têm aprendido muito. Houve algumas alterações também lá na nossa comunidade, que quem lá está já percebeu e que continua a haver, porque foi assim uma semana que eu passei pouco tempo por aqui, mas muito trabalho, muita canalização, muita coisa a acontecer e muita coisa que virá nos próximos meses também aqui para o Instagram e para a nossa comunidade. Vamos devagarinho, mas vamos sempre caminhando com aquele que nos guia. Isso é sempre o mais importante, meus amores. Vamos aqui aguardar para vocês chegarem. Relembro que a live fica gravada para vocês poderem assistir. Posteriormente também ela é passada para o YouTube. E eu não respondo a perguntas durante a live porque tenho um roteiro todo para seguir para não faltar nenhuma mensagem. Lembra-se, as lives são canalizadas, toda a mensagem que eu tenho de passar está aqui à minha frente, e então eu não respondo a perguntas para não atrapalhar. Vamos ter passagens bíblicas, portanto a Bíblia é importantíssima. Quem é que ontem, também quero saber aqui com vocês, quem é que ontem foi ouvir a oração maravilhosa? Voltámos, estamos aqui com interferências novamente na internet, mas quem é que ontem, estava eu a perguntar, foi assistir lá no YouTube a oração da Nossa Senhora de Fátima? Uma oração poderosa, maravilhosa, não foi, meus amores? Vamos lá então, aqui, meus amores, eu vou! Muito bom. Também essa oração canalizada para vocês e foi incrível. Eu também gostei muito daquele momento com a Nossa Senhora de Fátima. Este ano fui lá, já não ia lá há uns 2 anos, mas este ano consegui lá ir novamente e é sempre um momento único. O que é sempre importante também relembrar? Não é sobre religião, meus amores, é sobre a nossa fé. Não importa qual é a religião, não importa quais são os paradigmas, o que vale sempre é a fé e a palavra de Deus. Isso é o mais importante e é aquilo que eu quero sempre aqui partilhar com vocês. A nossa fé e Deus que nos guia. Basta, independentemente de qualquer religião. Devemos ter sempre respeito por todos e respeito pela fé de cada um. Isso é que é fundamental. Alinhando agora aqui para o nosso tema da live, todos nós, já falei disto várias vezes nos stories, temos um propósito. Mas Deus também tem um propósito para todos nós. Ai, Sol, que grande confusão! Parece, mas não é. Não é. O que é o propósito? O nosso propósito, quando reencarnamos, é evoluir como espíritos. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos evoluir como espíritos. Mas, para além disso, Deus também tem um propósito para nós. E esse propósito é o que, Sol? É a missão que Ele tem para cada um de nós nesta vida. Portanto, vamos refletir. Propósito, e eu tenho um propósito de evoluir. Deus tem um propósito comigo de uma missão para eu cumprir nesta vida. Entendem? Então, todos nós temos um propósito e uma missão. Vocês lembram-se do raio cósmico, do Divino Japamala? Ajuda a perceber qual é a missão ligada ao raio cósmico. Entendem isso? Quem já tem o Divino Japamala já sabe qual é o seu raio cósmico e a sua missão. E Deus tem essa missão para nós. Mas nem sempre é fácil nos alinharmos com a missão. Porque é um grande desafio. É um grande desafio nós conseguimos nos alinhar com a missão que Deus nos deu. E essa missão, esse propósito de Deus, será sempre para uma vida próspera, abençoada e iluminada. Só porque é que muitas vezes nós não conseguimos atingir isso? Porque requer disciplina, requer obediência e requer decisões. E às vezes nós não tomamos as melhores decisões. Não é que, Deus está-me a castigar. No outro dia tinha alguém que me dizia como é que era, o universo não está a meu favor, ou o universo está contra mim. Era assim qualquer coisa, a mensagem que me dizia, era acidente desse género. Não está contra nós. Não está contra nós. Só que nós tomamos decisões na nossa vida que terão um impacto,
que terão consequências. E nós temos de estar preparados para essas consequências. Deus alinha-nos. Então como é que eu consigo viver mais alinhada com Deus? Eu tenho que fazer a tal obediência, a tal disciplina. Entendem? Para conseguir perceber o caminho. Ele vai-me direcionando no caminho. Conseguem entender isto? Ele vai direcionando nós no caminho. O que é que significa este propósito de Deus? Significa que existe um caminho nesta vida para eu percorrer e que, para além do meu objetivo pessoal, do meu propósito de evoluir, existe algo maior. O que é que pode ser maior do que a nossa evolução, a nossa parte pessoal? O que é que pode ser maior? O que damos depois ao reino de Deus. Evoluímos e depois passamos toda essa evolução para aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, o que Deus tem para nós vai muito mais além do que o nosso desenvolvimento, do que o nosso autodesenvolvimento. Faz parte, nós temos o nosso propósito evoluído, autoconhecimento, autodesenvolvimento, trabalhar essas questões todas, mas a missão, o propósito de Deus será sempre ao bem maior da humanidade. Ou seja, levar para um bem maior da humanidade. Não é só eu ficar bem. Eu tenho autoconhecimento, eu tenho prosperidade, eu tenho alegria, estou bem. Não é só eu. Não é deixar aqui o egoísmo falar mais alto. É eu tenho, mas eu depois cumpro a missão que é compartilhar com o reino de Deus, compartilhar com aqueles que estão dispostos, disponíveis. Já falámos isso de outra live. Ouvir-nos. Mas há muita gente que não está disponível, há muita gente que não acredita em Deus. Não faz parte da tua missão. Eles têm o caminho deles, a jornada deles. Mas tu podes sempre passar a tua palavra àqueles que estão disponíveis para te ouvir. Depois, claro, da tua evolução. Porque eu preciso... Imaginem vocês, vou-vos dar aqui um exemplo muito lógico para vocês entenderem. Imagina, ainda agora, faz umas semanas que até acontecer isso. Imagina eu, não tenho formação em ser professora, mas vou para uma escola dar aulas. Lembro-se, ouvi há umas semanas alguém que está a dar aulas há não sei quantos anos e não está licenciada. Não pode ser. Eu primeiro tenho que obter o conhecimento e depois é que eu posso compartilhá-lo. Não dá para ser, vou compartilhar uma coisa que eu não sei. Primeiro E como é que eu tenho esse conhecimento? Porque eu passo pelo processo. O meu propósito. Eu evoluo, tenho autoconhecimento, autodesenvolvimento, faço as minhas práticas e depois, claro, eu sou... voltamos. Estamos outra vez aqui com problemas de internet, mas vamos que vamos. Então, depois eu sou aquela que deixa as sementes. Eu sou a semeadora de luz. Eu depois vou semeando luz pelos que cruzam o nosso caminho. E porquê que é tão importante viver o propósito de Deus? Porque quando nós não vivemos o propósito de Deus, a vida não tem sentido. A vida é vazia. Vem a frustração, vem a ansiedade, vem a depressão. Há um vazio. Um vazio que muitas vezes as pessoas não conseguem identificá-lo. Não conseguem identificá-lo porquê? Porque falta-lhes a conexão com Deus. Não dá para dividir, mas eu estou a trabalhar o meu autoconhecimento, mas não quero saber de Deus. Isto não existe. Eu estou a ter autocuidado, mas eu não quero saber de Deus. Não existe. Deus faz parte da nossa jornada. Se eu não tenho Deus, o vazio vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Ele vai aparecer. Porque esse vazio só é preenchido quando eu evoluo, preenchi a minha parte pessoal, mas depois aquela peça que falta é quando eu começo a preencher o reino de Deus, a ser a semeadora de luz. Porquê? Porque eu quero que os outros sintam aquilo que eu estou a sentir. Eu quero que os outros vivam aquilo que eu estou a viver. Eu quero que os outros alcancem aquilo que eu consegui alcançar. E então eu vou passar a mensagem para eles, para que eles encontrem a paz, a alegria, a prosperidade. E não vou ficar só aqui comigo, guardar só para mim. Porque isso vai me levar à frustração, ao vazio. A uma vida sem sentido.
Qual seria o sentido da vida se fosse só a evolução pessoal? Chega um ponto, eu evolui tudo a nível pessoal e depois eu faço o quê com aquilo? É a mesma coisa que, eu sou formada nisto, naquilo, naquilo outro, estudei nesta escola, na outra escola, na escola X, na escola Y, mas não faço nada. Qual seria o sentido de tantas formações e não aplicar nenhuma? Portanto, qual será o sentido de obter tanto conhecimento, tanta evolução e não compartilhar? Não ajudar o próximo? Que é algo que Deus nos ensina tanto na Bíblia, a ajudar o próximo. Vejam aqui, vamos à nossa Bíblia. Não é? Tudo está lá, não é? Tudo aquilo que a gente fala aqui está na nossa Bíblia. E vamos a Jeremias. Busquem lá o livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Que diz: Eu conheço bem os desígnios que tenho acerca de vós. Isto é Deus a dizer-nos. Eu conheço bem aquilo que quero para vós. Desígnios de prosperidade e não de calamidade. De vos garantir um futuro de esperança. Vejam que Deus diz-nos: eu sei o melhor caminho para vocês. Não é um caminho de azar, de calamidades, mas um caminho de prosperidade. Um caminho de... Voltamos. Um caminho de esperança. Porque tudo aquilo que Deus nos alinha será sempre para um bem maior. Nunca será para algo que nos prejudique. Mas em todos os caminhos há dificuldades? Claro que sim. Eu gosto de lhe chamar desafios. E porquê é que eu gosto de chamar desafios? Porque vocês vejam as crianças. Elas adoram jogos. Porquê é que elas adoram jogos? Porque o jogo é um desafio. Elas gostam. São motivadas a ir mais além porque querem ultrapassar aquele desafio. E quando nós olhamos para a nossa vida como em vez de problemas, desafios, nós somos motivadas a agir, a ultrapassar aquele desafio. Mas se nós formos ver, na escola algumas não acham muita piada. Porque o ensino também está muito antiquado, não acompanha a evolução e elas começam a lidar ali com problemas. Também lhes é dito muita coisa, muita crença às vezes dos professores e elas perdem o interesse e aquilo irrita-as, frustra-as, porque é visto como um problema. Agora, todo aquele professor, e o meu filho tem a sorte de ter um, que torna as aulas um desafio, elas entusiasmam-se, que elas querem ultrapassar o desafio. Elas querem ganhar. O ser humano quer sempre ganhar. Então, em vez de olhar para os problemas no caminho que Deus nos coloca, vejam como desafios, como aulas que nós estamos a aprender a lição para ir mais longe. Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes nós não vamos perceber aquela passagem toda, o que é melhor para nós. Muitas vezes nós não vamos perceber isso. Mas temos que confiar em quem? Naquele que nos guia. Temos que confiar naquele que nos guia. Porque o propósito de Deus, entendam isto é importante. O propósito de Deus nunca será revelado na totalidade. Ele será revelado gradualmente. Entendam isto. Porque às vezes aparecem mensagens a dizer: eu quero saber o que é para fazer da minha vida. E Deus não vai dar um mapa. Deus não vai dizer o que é que vocês têm que fazer naquele imediato. Como se fosse um livro de instruções. Ninguém nasce com um livro de instruções. O propósito de Deus vai-vos sendo revelado à medida que vocês vão evoluindo e se conectando mais com Deus. Vejam como as coisas não estão separadas, elas estão interligadas. Então, nunca esperem a revelação completa da vossa missão. Esperem sempre que ela vai ser revelada gradualmente. Vejam, o Divino Japamala
confirmou-me aquilo que eu já sabia há muitos anos. Que eu sou o raio da cura. Eu vim para curar. Através da palavra, através da verdade. É isto que eu faço nos meus atendimentos, é isto que eu faço há mais de 22 anos, mas aprendi muito, muito, muito ao longo dos anos. As coisas vão sempre evoluindo. Não foi dito lá em criança onde é que eu iria chegar hoje. Não foi dito lá em criança que eu ia passar pelo que eu passei, porque ia me dar ferramentas para eu auxiliar os outros na cura. Não me foi dito isto. Foi-me passando gradualmente e muitas das vezes eu não percebia o porquê daquele caminho. Muitas vezes eu não percebia o porquê daqueles desafios. Porquê? Porque eu não compreendia. Mas nós temos que aprender a confiar naquele que nos guia. É este o lema da nossa comunidade Semeadoras de Luz. Porque toda a minha experiência vai ser cicatrizada quando eu me junto a Deus e ela será uma ferramenta de cura, onde eu depois vou ser a semeadora dessa cura, a semeadora dessa luz. Entendem? Então nunca esperem uma revelação completa. Isto é fundamental vocês entenderem. Porquê? Porque é daquilo que eu mais vejo nas minhas sessões. A busca desesperada por algo que lhes diga onde é que vão chegar daqui a 5, 10, 20, 15 anos, onde é que vão estar. Aproveitem o momento passa rápido. Mas por passar rápido não significa que não tenha aprendizados, tem muitos aprendizados. Porque a todo momento nós estamos a evoluir. Hoje, aqui, agora, ninguém vai sair desta live menor, mas vai sair maior, com mais conhecimento, mais evoluído. Portanto, vejam, segundo a segundo, nós estamos a evoluir. E segundo a segundo, nós podemos nos estar a alinhar com o propósito de Deus, com a nossa missão, para com o reino. E o que é que nos afasta muitas vezes desta missão? Quais são os obstáculos que nos afastam? As crenças que nós temos, a ansiedade, o querer tudo para ontem, o medo de sair da zona de conforto, coisas que vão impedindo nós de avançarmos, nós de confiarmos, não é? Porque é preciso confiar. Isto é importantíssimo, é preciso confiar. Vamos aqui a Romanos, ao livro dos Romanos, deixem-me abrir aqui também, na Bíblia, Romanos, dou tempo a vocês, ao capítulo 12, versículo 2, voltamos. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos acomodais a este mundo, pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, para poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Então vejam, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Deus diz-nos: não se acomodem. Jamais se acomodem. Vejam isto, está aqui. Não vos acomodais a este mundo, onde nós estamos agora. Pelo contrário, trabalhem o quê? A vossa mentalidade. Porque para haver uma transformação eu tenho que trabalhar aqui. Eu tenho que mudar aqui. A minha mentalidade. Uma mentalidade de escassez não gera prosperidade. Uma mentalidade fraca não vira forte de um dia para o outro. Ela tem que ser trabalhada. Então, ele diz, tu para poderes discernir, né, da vontade de Deus, para vocês poderem perceber, direcionarem-se da vontade de Deus. E isso o quê? O que é que vai? Vai ser agradável e perfeito. Meus amores, está tudo aqui. Então, Sol, eu para mudar, transformar a minha vida, evoluir, tenho que mudar a minha mentalidade. Claro que sim, ela está cheia de crenças. Ela está cheia de crenças sociais, religiosas,
Está cheio de crenças que vos limitam. O não acreditar, o não confiar. E eu preciso libertar essas crenças, libertar esses padrões para conseguir me alinhar com o propósito de Deus. É preciso haver uma renovação. Lembra-se que eu falo muito para vocês da mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. É preciso eu renovar. Mas a renovação tem que também começar aqui. Eu preciso pensar diferente. Porque se eu não mudo a minha mentalidade, eu não mudo a minha vida. O Divino Japamala, o Ho Oponopono da divindade, é para quê? Para vos ajudar a libertar as crenças. É uma ferramenta de cura. Para vos ajudar a libertar as crenças que estão enraizadas. Nós somos manipulados. Nós somos formatados. E muitas das vezes é difícil, sim, cumprir o propósito de Deus, porque temos estes obstáculos. Temos medo devido a experiências, temos traumas, temos ansiedade. O que é que será o futuro? Queremos as respostas de Deus para ontem e elas não virão dessa forma, serão graduais. Entendem? Vocês conseguem entender? Quem consegue entender aquilo que eu estou a dizer, escreve a mim. Para eu vos perceber aqui, meus amores. Quem consegue entender, escreve a mim. A mente precisa ser transformada. Meus amores, eu partilho muito com vocês a minha história. Muito. Porquê? Porque eu sei que a nossa história traz aqui exemplos claros da vida. A minha mãe foi mãe solteira. O meu pai deixou a minha mãe, tinha a minha mãe 7 meses de gravidez. O meu pai deu dinheiro à minha mãe para a minha mãe fazer um aborto. Não queria que eu nascesse. E disse à minha mãe que para ela ficar com ele, ela tinha que fazer o aborto. Minha mãe escolheu ter-me a mim. E perder o meu pai. Que ele deixou. Porque se ela não fez o aborto, ele deixou. Ele deu-lhe dinheiro para ela ir fazer o aborto. A minha mãe marcou. Vejam, a minha mãe marcou. Voltamos. Minha mãe marcou a sessão para ir fazer. E quando chegou à porta do prédio, onde ia fazer o aborto, que estava eu de 7 meses, um bebê feito, ela disse não. E voltou para trás e não o fez. Eu vou assumir. Era nos anos 80. Mas solteiras não eram bem vistas nos anos 80. Minha mãe não tinha uma vida formada. Minha mãe foi acusada de ter engravidado para agarrar o meu pai, porque o meu pai tinha dinheiro e a minha mãe não. Era humilde, tinha uma vida normal. E ela decidiu ficar comigo. Arcou com toda a responsabilidade de ter uma filha sozinha nos anos 80 e sem possibilidades. Mas ficou comigo. Eu cresci a ver a minha mãe nunca mais refazer a vida, porque aquele foi o grande amor, ela nunca mais refez a vida. A minha mãe tinha 33 anos quando eu nasci. Eu cresci a olhar, e a minha mãe, atenção, que a minha mãe nunca falou mal do meu pai para mim. Minha mãe nunca falou mal do meu pai para mim, sempre me contou a história, mas nunca falou mal dele para mim. Não foi uma pessoa que disse: o teu pai não presta, o teu pai... Nunca falou mal dele para mim. Mas eu cresci a ver o sofrimento da minha mãe, um sofrimento causado por um homem. Então eu cresci dentro de um panorama que os homens não prestam, que os homens não são de confiança. Esta foi a minha educação. Olhando para tudo, esta foi a minha educação. Foi assim que eu cresci. Só que no meu íntimo, desde criança, eu queria construir uma família, porque era aquilo que eu não tinha tido. Eu não tinha tido uma família. Eu vivia em casa da minha avó, com mais 2 primos, com o marido da minha avó, com a minha mãe. E eu queria uma família. Olhava para as minhas amigas, que elas tinham uma família, eu queria uma família. Só que ao mesmo tempo eu tinha a crença: os homens não são de confiança, os homens não prestam, deixou a minha mãe grávida, portanto os homens não querem nada sério. Só que no meu íntimo eu queria uma vida diferente. Eu precisei, ao longo de mais de 20 anos, porque eu fui crescendo dentro daquilo, mudar a minha mentalidade perante os homens para hoje eu ter um casamento de 17 anos, com 2 filhos, e ser feliz. Se eu não me tivesse libertado daquela mentalidade na qual eu fui educada, eu tinha vivido a mesma história. Eu tinha vivido exatamente a mesma história. Porque eu ia repetir o padrão. A tendência é sempre nós repetirmos os padrões familiares, porque eles ficam enraizados e nós acordarmos para a vida e cortarmos aquela raiz.
Então foi preciso mudança aqui. Calma. O meu pai fez aquilo, não significa que os outros vão fazer. Existem homens bons, existem homens maus, existem mulheres boas, existem mulheres más. É igual. Não podemos aqui colocar todos no mesmo saco. Mas para isso eu precisei evoluir, mudar a minha mentalidade para conseguir construir a minha família e ser feliz no amor. Coisa que a minha mãe não conseguiu ser. Então vejam a importância da mentalidade. Vejam como uma mentalidade pode acabar completamente com a nossa vida. E estas crenças precisam ser libertadas. Quantas pessoas chegam até mim? Sol, eu não consigo ter um relacionamento sério. O que é que tu pensas sobre os homens? Não se pode confiar. Então como é que vais ter um relacionamento sério? Se aquilo que tu pensas sobre eles é que não se pode confiar. Não dá. É preciso mudar aqui dentro a mentalidade para conseguirmos evoluir, passar ao próximo nível. Senão não conseguimos. Entenda isso. É um trabalho muito íntimo, aqui é um trabalho muito profundo. Que é a nossa jornada de evolução. Mas para nos alinharmos com o propósito de Deus. Quanto mais eu evoluo, mais eu vou-me alinhando com o propósito de Deus. E eu fui-me sempre alinhando ao longo dos meus anos. A minha espiritualidade mais aflorada também me encaminhou. Voltamos. Às vezes temos aqui os problemas de internet, meus amores, mas estamos que estamos. Vamos falar aqui um pouco da história de Esther. Quem já leu a Bíblia sabe que Esther está na Bíblia, é um dos livros da Bíblia, e hoje eu queria partilhar aqui com vocês um bocadinho a história de Esther. Porquê? Esther foi uma grande corajosa. Esther era uma jovem judia, de muita coragem, que se tornou rainha da Pérsia. Ela e o seu primo eram exilados, e quando o rei fica viúvo e vai escolher outra rainha, entre as que lá estavam, as raparigas que lá estavam, escolheu a Esther. Ela era muito bonita e o rei escolheu-a e ela tornou-se rainha da Pérsia, mesmo sem o rei saber que ela era judia. Eles casaram, mas havia um conselheiro do rei que não gostava nem um pouco do primo da Esther. Então ele conseguiu manipular o rei para que decretasse a morte de todos os judeus. E ele manipulou tudo aquilo e o rei fez um decreto para todos os judeus serem mortos. O primo da Esther descobre esta situação toda e vai ter com a Esther. E ao ir ter com a Esther pede que ela faça algo para ajudar o seu povo. Só que a Esther tinha medo. Ela disse: como é que eu vou fazer alguma coisa? Eu não posso ir ter com o rei. Lembra-se, daquela altura ela era a rainha, mas ela não podia bater à porta do rei e falar com ele. Não, as coisas não são o que são hoje. Eu não posso ir ter com o rei. Eu posso ser executada se for ter com ele. Não lhe posso bater à porta. E vocês sabem o que é que o primo dela lhe diz? Vamos então lá ao livro de Esther. Vamos lá ali ao livro de Esther para ver o que é que ela diz. Deixa-me só ir buscar aqui também a Esther. Para ver o que é que o primo, não é ela, é o primo lhe diz. No capítulo 4, versículo 14. O primo, quando ela lhe diz que não ia ter com o rei por medo do que pudesse lhe acontecer, o primo diz: quem sabe se não foi para estas circunstâncias que chegaste à realeza. Ele disse-lhe a ela: como é que não sabes que não foi para salvar o nosso povo que Deus te colocou aí na realeza? Deus está um passo à frente de nós, certo? E quando ele lhe diz isso, quem sabe se não foi para este tempo que Deus te pôs aí, Esther ouve aquilo e toma uma decisão. Ela diz ao primo: vamos todos, ela e os judeus, jejuar por 3 dias. E depois eu irei falar com o rei. E assim foi. Esther e o povo judeu fizeram um jejum de 3 dias. A fé. Aquilo que é tão importante, meus amores. E depois ela foi ter com o rei ao fim desses 3 dias. E quando foi ter com o rei recebeu-a de bom grado. Ela organizou 2 grandes banquetes e no banquete ela revelou quem era Amã, o conselheiro do rei.
o que ele tinha manipulado contra os judeus, o que ele tinha manipulado a mente do rei. Olhem a coragem desta mulher, meu Deus. Vocês sabem o que significa Esther? Estrela. Não é à toa. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E quando é revelado, o rei revolta-se e o rei manda executar Amã, que era o seu conselheiro. E apesar do decreto, quando os decretos eram dados, já não podia nada fazer, apesar do decreto que ele tinha dado para matar os judeus não poder ser revogado, ele lançou outro decreto que dava permissão aos judeus para se defenderem. Vejam só, o decreto que ele pôs para matar os judeus não podia ser revogado, mas ele deu outro decreto onde os judeus se podiam defender quando fosse o ataque para os matar. E assim foi. No dia do ataque, os judeus estavam prontos para a batalha. Eles ganharam. Eles ganharam. Então, o que é que isto significa? Esther não foi escolhida ao acaso pelo rei. Esther precisava, já estava para ser escolhida pelo rei. Porque era preciso uma mulher de coragem para salvar o povo. Quem assistiu à live onde eu disse, primeiro Deus escolhe quem precisa ser libertado, e depois Deus escolhe o libertador. Quem assistiu a essa live que eu já expliquei? Assim como Esther, Deus também nos chama a nós para cumprir o nosso propósito com Ele. É lindo. Mesmo no meio dos desafios, das adversidades, disto tudo, tanta gente aqui que assistiu à live, Deus chama-nos. E nós não precisamos entender tudo de uma vez. Nós não precisamos perceber o propósito todo de uma vez. Esther, quando casou com o rei, ela não fazia ideia que ela ia salvar o povo judeu. Ela não fazia a mínima ideia. Quando o primo vai ter com ela, lhe revela o que estava a ser manipulado pelo conselheiro do rei, ela teve medo. Só que os olhos dela abriram-se quando o primo lhe diz: será que não foste colocada aqui para isso mesmo? Para salvares o teu povo? Esther aí tem a luz. As tais sementes que nós somos. O primo deixou uma semente nela. Uma semente de luz, de clareza. E ela conseguiu avançar. E salvou o povo judeu. Então vocês também conseguem avançar. Vocês também conseguem cumprir o chamado, o propósito de Deus. Faz tudo parte do caminho. E agora vocês perguntam: ok, e como é que eu me posso alinhar com o propósito de Deus? Há muitas perguntas: como é que eu me posso alinhar com o propósito de Deus? Nas outras lives eu já disse. Disciplina, entrega, unificação e sabedoria. 4 coisas para vocês se alinharem com o propósito de Deus. Colocando em práticas diárias tudo aquilo que eu falo diariamente aqui com vocês. Voltamos. Tudo aquilo que eu falo aqui com vocês diariamente. Oração diária. Não é uma oração de pedinte. Uma oração diária de agradecimento. Uma oração diária como? Todos os dias, vocês devem olhar para o vosso íntimo e pedir assim: Deus, dai-me sabedoria para lidar com os meus familiares, dai-me sabedoria para lidar com o meu trabalho, dai-me sabedoria. Porque a sabedoria é fundamental, é ela que nos ajuda a tomar as decisões certas. A vida é feita de decisões. E nós precisamos ter sabedoria para decidirmos, estarmos unificados com Deus e decidirmos pelo caminho que Ele nos está a colocar. Não é pedir: ai Deus, dá-me aquele carro, ai Deus, dá-me aquilo, ai Deus. Peçam sabedoria. Eu, antes de iniciar esta live aqui convosco, eu tenho um momento de oração, onde oro e peço a Deus: Deus, dá-me sabedoria para direcionar esta live, para levar a Tua palavra e o Teu conhecimento mais longe.
peço sabedoria. Eu não peço, Deus, que esta live corra bem, que esta live tenha muitas pessoas, que esta live... Eu não peço isso. Não é isso que eu peço. Eu peço para que Ele me dê sabedoria para eu direcionar a live da melhor maneira, para eu conseguir passar a palavra dEle da melhor maneira. É isto que eu peço na minha vida. Peço sabedoria, é isto que eu ensino aos meus filhos. Peçam sabedoria para vocês conseguirem tomar as decisões da vossa vida. Mais práticas, meditação, silêncio. Aprendam a estar em silêncio, a meditar, a desligar do mundo exterior. Só quando eu desligo do exterior é que eu olho para dentro, é que existe o verdadeiro autoconhecimento, é que eu sei quem realmente sou. Meditar, desligar completamente. A Bíblia, ler a Bíblia, todos os dias. 2, 3 páginas, não precisam ler de coisas, mas leiam 2, 3. 2, 3 páginas por dia, vão lendo. Vão fazendo um apontamento. Vejam agora a história de Esther. Não é uma história de coragem. Não é uma história que vos motiva para a vida. É uma história que motiva. Vejam a história que também já partilhei aqui com vocês de Moisés. É uma história que nos motiva. Porque se naquele tempo, onde as coisas eram muito piores, onde o poder da palavra tinha que se ter cuidado com o que se dizia, eles conseguiram ultrapassar esse medo e fazer aquilo que tinham que fazer. Agora que há muito mais, até demais. As pessoas falam demais. As pessoas destilam ódio gratuitamente pelos outros. Os ataques cibernéticos, os ataques aqui da internet, das pessoas estarem aqui a atacar os outros gratuitamente. Atacam-se na rua gratuitamente. Agora até há demais. Portanto, não tenham medo de falar do vosso caminho. Sejam as semeadoras de luz que vocês vieram para ser. Outra das coisas importantes é vocês terem contacto, estarem alinhadas com pessoas que estão alinhadas também com Deus. Vocês cercarem-se de pessoas que buscam viver o propósito de Deus, como na nossa comunidade somos quase 500 semeadoras de luz. Somos praticamente 500 e vai crescer muito. Porque a minha missão é esta. Voltamos. Entendem? Estamos ali cercadas de mulheres que vão ser semeadoras de luz. Estão-se a preparar, então não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhas, nós temos o nosso solo sagrado, a nossa comunidade solo sagrado, onde ela é fertilizada por nós todas, para que nós cumpramos a nossa missão de semear a fé e colher a abundância divina. Semear a fé e colher a abundância. Porque nós juntas conseguimos fazer a diferença no mundo. Não sou eu sozinha, somos nós, semeadoras de luz. Conseguimos fazer a diferença no mundo. É muito importante que vocês entendam isto. Reflitam ao longo da semana sobre esta live, assistam a ela mais do que uma vez, se for necessário. Retirem apontamentos, compartilhem, sejam a luz, levem a outras pessoas, mesmo que elas não acreditem. Façam a vossa parte, que é partilhar, plantar a semente no outro. Porque uma semente que é plantada, é nutrida, dará frutos. Dará sempre frutos. E essa é a nossa missão. E nós iremos cumpri-la. Como eu todas as segundas-feiras estou aqui com vocês. É dar-vos mais um passo na vossa evolução. Para que vocês se tornem, sim, semeadoras de luz. A luz que cresce em mim vai para vocês também. E a luz que cresce em vocês vai para as outras pessoas. E assim vamos sendo luz por onde passamos. Maravilhoso, não é, meus amores? Maravilhoso. Vamos àquilo que não poderia faltar nas nossas lives, que é o momento de oração. Vou só beber um bocadinho de água. Contem-me. É incrível ou não quer? Quem é que gostou da história da Esther? Quem é que gostou? Esther,
Olha aqui, falar da Bíblia, uma mulher corajosa, corajosa. Uma mulher corajosa. Vamos lá. Adorei. Iluminada a Esther, sem dúvida, sem dúvida. E é nestas histórias bíblicas que nós nos agarramos e que nós vemos que nós conseguimos. E ela como mulher, por isso é que eu hoje também já tinha trazido a história de Moisés, mas hoje quis trazer a história de uma mulher. Porque às vezes tem aquela sensação de que a Bíblia só fala de homens. Não, a Bíblia também fala de mulheres. A Bíblia também fala de mulheres e também traz o poder da mulher à tona. E ali está esta história de grande coragem da Esther, que tinha que ser compartilhada com vocês, semeadoras. Vamos ao nosso momento de oração. Divino já para a mala, aqui na mão. Gratidão. Ai, eu fico tão feliz, tão feliz. Aliás, eu fico tão feliz quando recebo as vossas mensagens, quando vejo os vossos comentários aqui. E é importante que vocês comentem, quando eu deixar a live gravada, comentem lá o que vocês acharam, para incentivar outras pessoas a assistirem à live, porque as pessoas quando vão ver, as pessoas vão aos comentários. Se tiver lá um comentário a dizer que a live foi incrível, a dizer que o que aprenderam, a dizer que adoraram, a pessoa vai querer assistir à live e aí vai obter o conhecimento. Entendem? Que todos nós fazemos isso quando vemos um vídeo, vamos ver os comentários, se o comentário foi bom, a gente acaba de assistir ao vídeo, se não houver comentários, a gente não acaba. Então deixem, quando a live ficar gravada, muitos comentários da vossa opinião sobre a live, para que as pessoas também sintam incentivadas a vir conhecer a história da Esther, a vir conhecer aqui o propósito de Deus nas vossas vidas. E relembro, nós temos o nosso propósito, que é evoluir. Deus tem o propósito para nós, que é a nossa missão para o reino dele. Já não é algo pessoal, mas é algo universal. Entendem? Que é a nossa missão. Semeadoras de luz. Cada uma irá semear a sua semente da forma mais correta. Vamos lá ao nosso momento de oração. Fechem os vossos olhos. Coloquem o vosso divino já para a mala assim nas vossas mãos. Respirem fundo. Baixem a vossa cabeça em respeito a Deus. Eu hoje vou ter que estar aqui com um bocadinho mais de atenção por causa da internet, para não falhar aqui a oração. Mas vamos lá. Senhor Deus, nós agradecemos-te por este tempo precioso de aprendizado na tua palavra. Pedimos-te que o teu Espírito Santo continue a guiar-nos no caminho do teu propósito. Que cada uma de nós, como semeadoras de luz, possamos viver uma vida próspera, abençoada e iluminada, alinhada sempre com a tua vontade. Que a tua graça nos dê sabedoria para discernir o teu plano e força, para que consigamos, com fé e obediência, Pai, que nossas decisões reflitam o teu amor e nos conduzam para mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Confia naquele que te guia. Gratidão. Dai-nos sabedoria, hoje e sempre, para que nós cumpramos a nossa missão, para que nós sigamos a palavra de Deus, para que nós sejamos luz onde formos, como verdadeiras semeadoras de luz. Assim seja. Assim seja. Gratidão, meus amores, a todas vocês que estão comigo
diariamente, que estão a acompanhar esta jornada do chamado, que fazem parte do solo sagrado, porque juntas vamos muito mais longe. É um orgulho muito grande ter-vos comigo. A todas vocês, cada uma com o seu desafio, cada uma com o seu talento, mas todas juntas por algo muito maior, que é o reino de Deus, levar a nossa luz. O nosso solo sagrado será plantado ali, semearemos cada semente que iremos passar. Hoje foi uma live incrível, com a presença da Esther, da Esther, que nos trouxe aqui a nós mulheres muita força, muita coragem para continuarmos firmes na nossa caminhada espiritual. Que Deus abençoe a vossa semana. Gratidão do fundo do meu coração a todas vocês. Eu tenho estado menos presente nos stories porque eu tenho realmente tido muito trabalho para conseguir-vos trazer tudo aquilo que Deus vos quer passar, e para mim esta é a prioridade agora, conseguir alinhar-vos com o propósito de Deus. E é isso que eu faço todos os dias, aqui em off, criando as lives, estudando muito também, para conseguir que vocês sejam prósperas, abençoadas e iluminadas. Se alinhem com o propósito de Deus, que é aqui. É para isso que nós viemos cá. Meus amores, um beijinho muito grande. Que Deus abençoe a vossa semana e gratidão por estarem diariamente comigo. Gratidão, meus amores, gratidão. Não se esqueçam de deixar o comentário quando a live ficar salva, comentarem, deixarem o like também, compartilharem. Vamos levar luz por todo o mundo.